Quero cumprimentar você com a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos agora aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Quero convidar você, que ainda não se inscreveu no nosso canal, a se inscrever. Digite lá, paulo.delanhese. Ajude-nos, curta os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram e também nos seus contatos de WhatsApp, pois temos aqui no nosso canal do YouTube mais de 200 vídeos. Temos vídeo sobre a família, temos vídeos em defesa da fé cristã contra as seitas e heresia, temos os 31 provérbios, temos louvores, temos mensagens edificantes e temos também toda semana um resumo da escola bíblica como esse. Somos palestrantes na área de seitas e heresia, de escola bíblica, somos palestrantes na área da família. Se você precisa e quer nos convidar para ministrar sobre seitas e heresias ou sobre família, marque conosco, agende e estaremos na sua igreja com o maior prazer. Meu telefone é 011 94 19 80 830. Anota aí, 94 19 80 830 para você nos convidar para dar uma palestra na sua igreja sobre família ou seitas e heresia ou até mesmo ministrar. Vamos ao nosso resumo aula. Amando e resgatando a pessoa desgarrada. É o título da nossa aula de hoje. Temos alguns versículos de parâmetros para a aula, a qual se encontra em Atos 20 e 28. Os pastores devem cuidar de si mesmos igualmente do rebanho. Provérbios 27 e 23. É dever dos pastores conhecer o estado de suas ovelhas. Jeremias 23, 1, 4. Uma advertência seríssima aos que exercem o pastorado. Jeremias 10, 11 e 12. A principal diferença entre o bom pastor e o mercenário. 1 Pedro 5, 2, 4. Zelar e defender o rebanho de Deus é dever do pastor. Mateus 2, 6. O líder supremo que, como pastor, conduzirá o povo de Israel. Nosso textual está em Lucas 15, 7. Digo-lhe que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A verdade prática diz: Jesus é o bom pastor que deu a vida para resgatar suas ovelhas, as quais estavam desgarradas e distantes de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está baseada em Lucas 15, versículo 3 ao versículo 10. E nos diz assim a palavra de Deus. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa parábola, em dois feitos, como a parábola do filho pródigo, mostra-nos sobre o arrependimento de alguém
que se afastou do rebanho de Deus. A interação com o professor nos diz que uma das imagens mais vividas da parábola da ovelha perdida é que retrata o pastor após encontrar a ovelha, retornando ao rebanho com ela sobre os seus ombros. Se você tiver condições, nesta aula, a nossa recomendação e também do comentarista da lição, é que você possa reproduzir essa imagem no Datafolha, na igreja, no momento da aula, porque retrataremos com mais agilidade o que se está falando sobre essa lição de hoje. Então, esse é um ponto interessante e importantíssimo, que é o encontro da ovelha perdida como da dracma, como foi no caso do filho pródigo que voltou à casa do pai arrependido. Na introdução de hoje diz que o que Jesus levou a apresentar a parábola da ovelha perdida, o que levou Jesus a apresentar a parábola da ovelha perdida, Lucas 15, 3, 7, a parábola da dracma perdida, Lucas 15, 8, 10, e a parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11, 32. Antes de dirigir-se novamente aos discípulos, no próximo capítulo 16, versículo 13, foi a insensatez, murmuração dos fariseus e dos escribas, exposta nos 2 primeiros versículos de Lucas 15, mostrando o quanto eles eram ignorantes do verdadeiro propósito da missão e ministério de Cristo, Lucas 5,32. Portanto, essas parábolas tratam do mesmo assunto, buscar quem se perdeu e a espera de Deus em receber o pecador de volta. Então, o que levou Jesus a retratar essas 3 parábolas é a ignorância dos religiosos da sua época. Interpretando as parábolas da ovelha e da dracma perdida. Tópico 1. A parábola da ovelha perdida. Essa parábola, que também fora contada em outra ocasião em Mateus 18, 12, ilustra a busca pelo perdido. Uma ovelha perdida é um símbolo do descuidado e desatento, pecador que anda sem rumo e afasta-se totalmente de Deus, inclinando-se para o pecado e prosseguindo nele sem atentar para o fim que tal vida leva. Provérbios 29, 1, Romanos 6, 23. Nenhuma criatura se distrai mais facilmente do que a ovelha. Nenhuma é mais incapaz de encontrar normalmente o seu caminho para casa. Nenhuma é mais indefesa à destruição por outros animais. A ovelha, que não está com as 99, está perdida. Versículo 4. Por isso o pastor sai angustiado e pronto para dar a sua vida para resgatá-la. A parábola não constrange pelo valor da ovelha, mas pelo amor evidenciado na atitude do pastor. Ao encontrar a ovelha perdida, o pastor demonstra compaixão, pois não a repreende ou censura, não arrasta, obriga ou aderna, mas a leva nos seus ombros. Então, o pastor, que é pastor de verdade, que não é qualquer pastor, que é aquele que realmente tem o chamado, ele vai atrás da ovelha, ele busca a ovelha, ele cuida da ovelha. E o comentarista destaca aqui que a ovelha é um dos animais mais sensível à destruição pelos outros animais, pois ela não sabe voltar sozinha, pois ela não sabe se cuidar. A ovelha, ela precisa de um pastor, precisa de alguém que a ame, que cuide, que trate, que a alimente. Assim é o pecador. Ele precisa do pastor, ele precisa da igreja, ele precisa de uma palavra de amor e orientação. A parábola da dracma perdida. Já na parábola da dracma perdida, Lucas 15, 8, 10, para ser mais bem compreendida, precisa ser lida à luz de outras duas, a da ovelha perdida e a do filho pródigo, como já viemos falando, uma vez que ela está entre essas duas e é relatada unicamente em Lucas. Deus é comparado com a mulher que se preocupa em procurar o que se perdeu. Muito embora a mulher tivesse ainda 9 moedas, ela se empenha em procurar o que se perdera. O termo dracmas designa uma moeda grega que era compatível ao denário romano, valor que era equivalente a um dia de salário de um trabalhador agrícola. Ou seja, era um valor altíssimo e ela perdeu essa grande
fortuna. Assim, quando se considera que aquela mulher tinha somente 10 moedas, tratava-se de uma perda significativa, como acabamos de falar. Por isso ela acende a lâmpada, varre a casa e a procura diligentemente, fazendo uma verdadeira faxina, não deixando um só canto sem ser revistado, em busca da pequena moeda que se perdeu. Quando a encontra, reúne as amigas e pede que se alegre com ela. Da mesma forma, Jesus disse: há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 10. Quando alguém peca e se afasta de Deus, é como se quisesse se esconder do Senhor. Por isso essa afirmação de Jesus a respeito de se esconder de Deus. Lembramos o que fizeram Adão e Eva quando desobedeceram o Criador em Gênesis 3:8. Eles se esconderam porque eles viram que estava nu. E o próprio Deus disse: quem disse para vocês que vocês estavam nu? Comeste do fruto que eu disse que não era para comer? Então o pecador, quando ele se encontra perdido no pecado, a primeira coisa que ele faz é se afastar de Deus, é se esconder de Deus, ou melhor dizendo, tenta, se esconder de Deus, porque ninguém se esconde de Deus. O salmista dizia que se fizesse a cama no céu, Deus estava. Se subisse às mais alturas, Deus lá também estava. Mas numa linguagem figurativa, é como se o pecador se escondesse de Deus por causa do seu pecado. Subsídio exegético. Essa segunda parábola é a parábola com a precedente. Aqui é uma moeda de prata, dracma, cerca de um salário de um dia para um trabalhador comum, como já falamos, que foi perdida em vez de uma ovelha. Essa parábola focaliza uma mulher que mora numa casa do interior. Normalmente tais casas não têm janela. Assim, tão logo perde a moeda, ela começa a procurar. Ela acende uma luminária e varre a casa, procurando cuidadosamente até encontrá-la. Ela fica grandemente aliviada e, como o pastor do versículo 6, ela convida as amigas, vizinhas, para um jantar de comemoração. A aplicação de Jesus dessa parábola é semelhante à prévia da ovelha perdida, embora dessa vez a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, em vez de alegria no céu do versículo 7. Então, o paralelo é, pela dracma perdida, a alegria nos céus. Para a ovelha perdida, é para aquele que se arrepende, a festa no céu. Tópico 2. Precisamos buscar quem se desgarrou. Essa é uma indagação. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Deus não quer que ninguém se perca. Deus convida a todos à salvação, mas é o homem e a mulher que vai decidir se serão ou não, porque Deus não lança ninguém ao inferno. Ele os convida com amor. Na condição de perdida, todas as pessoas precisam de salvação. Romanos 3:23. E o Senhor está disposto a salvá-las. João 3:16. 1 Timóteo 2:4. 2 Pedro 3:9. Esses versículos te mostram que Deus está pronto a salvar. Contudo, apenas serão salvos aos que aceitarem o Senhor Jesus e reconhecerem suas condições. João 3:16, 20, Romanos 1:16, Romanos 10:9 e 10 e Efésios 2:8, 9, 1 João 1:9. Como eu disse, Deus está pronto a salvar todo mundo, mas quem decide se será salvo ou não é o pecador. Ele precisa reconhecer que é pecador, precisa reconhecer o sacrifício de Jesus e precisa abandonar o pecado. O interesse de Deus em salvar está claro, desde o Antigo Testamento, quando o Senhor, através do profeta Ezequiel, disse que ele mesmo procuraria suas ovelhas. Ezequiel 34, versículo 12. Então Deus quer salvar o pecador. Jesus é um pastor que está sempre em ação. 2 do tópico 2. Incansável em sua tarefa, Cristo, como pastor, conduz suas ovelhas, João 10:4, e ele assim o faz por conhecê-la, João 10:3-5. O Senhor não pastoreia apenas praticamente, mas também guia e conduz suas ovelhas mediante o seu exemplo, João 13:15, 1 Pedro 2:21 e 1 João 2:6.
O pastoreio de Jesus é feito com amor, pois ele trata suas ovelhas com ternura e mansidão. Isaías 40, versículo 11, 1 Pedro 5, 2. Tal pastor tem o reconhecimento de suas ovelhas. João 10, 4, 1 Pedro 2, 25. Pois dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. Então Jesus é o bom pastor. Ele é aquele que veio dar vida e vida com abundância. Diferente do diabo, o nosso adversário que veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus deixou claríssimo que as suas ovelhas ouvem a sua voz, que as suas ovelhas o escutam, que as suas ovelhas o conhecem. Se tem algum que se passa por ovelha e é rebelde e não escuta a voz do pastor, esse tal não é ovelha, mas é lobo, né? E se tem algum pastor que não cuida da ovelha de verdade, esse tal não é pastor. Jesus deixou claro aí no Evangelho de João, no capítulo 16, que esse tal é ladrão e salteador, né? Que esse é o lobo disfarçado em como se fosse um pastor ou como se fosse uma ovelha no meio do rebanho. Resgatando a ovelha desgarrada. A ovelha que acaba de se desgarrando o faz pelo fato de que ainda não está firme e precisa encontrar meios para estruturar sua fé, evitando que se afaste das demais. Versículo 4. Por isso, além da intercessão, há 4 passos mínimos para se resgatar uma ovelha desgarrada. Vamos aos 4 passos para compreendermos quais são os 4 passos para se resgatar uma ovelha que se perdeu. Primeiro passo: procure pela pessoa, demonstre interesse, evite julgamento e questionamento sobre o motivo de seu afastamento. Essa direção é dada ao pastor, a mim, né? A nós, obreiro, ou até mesmo a igreja de modo geral. Você viu que alguém se afastou, você viu que alguém não está vindo no culto, né? Procure essa pessoa, procure essa ovelha, oriente, não julgue. Tenta entender os seus motivos e veja se ela realmente é uma ovelha ou é um lobo que estava ali disfarçado. Se for lobo, pode deixar. Mas se for ovelha, coloque nos seus ombros e traga para a casa do Pai. 2. Comprometa-se com a responsabilidade assumida. Resgatar é muito mais trabalhoso do que converter. Esteja disposto a apoiar a pessoa, colocando-se ao seu lado em todos os momentos possível. Então, é seríssimo aqui. Resgatar é muito mais fácil do que converter alguém. Converter alguém é fácil em termos porque ele sabe que necessita de salvação, sabe que precisa de Jesus, sabe que precisa da igreja, você convida ao culto, ele é impactado pela palavra e aceita Jesus. Mas aquele que se afastou, geralmente ele está magoado, geralmente ele está decepcionado. Então, é um pouco mais difícil. E a própria palavra de Deus nos diz que aquele que se afasta, o seu estado é pior, porque vem mais 7 demônios que são piores do que os primeiros, que vai tentar arrastá-lo para o inferno. É por isso que é difícil converter alguém que se afastou, que se desviou, que parou na caminhada. 3. Envolva a pessoa em atividades e pequenas responsabilidades com outras pessoas ou grupo, para que ela sinta o desejo de ser útil e de se envolver com as atividades da igreja. Ou seja, vai colocando ela a par dos trabalhos da igreja, vai interagindo ela novamente com a casa, vai buscá-la na sua casa de aconselhamento. 4. Nutrir com a boa palavra significa não julgar, mas estender as mãos em sinal de boas-vindas. Significa ajudar a entender e buscar a compreensão das doutrinas e princípios da igreja, para que aos poucos compreenda por si próprio o que a doutrina ensina, e com esta compreensão encontre razões para adquirir firmeza. Ou seja, dê a ela novamente o leite, né? Dê a ela novamente o nutriente, a palavra, o ensino, para que ela adquire fé novamente para se firmar na presença do Senhor. Subsídio evangelístico. Em seu livro, A Prática do Evangelismo Pessoal, pastor Antônio Gilberto, que é um grande comentarista e grande escritor, já li alguns livros dele, fala acerca do fato de que há pessoas afastadas por toda parte.
aos que caíram de vez por tentação direta e laço do diabo, e aos que se esfriaram aos poucos, até perderem todo o primeiro amor, ainda os que se desviaram por ver escândalo no meio cristão, por sofrer injustiça ou ficaram milandrados. Outros não resistiram às zombarias, aflições e perseguições por causa da fé. Há também os problemas domésticos que tanto desvio têm consumado. Então são vários os fatores, segundo o escritor Antônio Gilberto, que levam as pessoas a se afastarem, a abandonar a fé. É muito fácil para nós, que estamos aqui firmes, que temos uma convicção da salvação em Jesus, achar que o pecador se afastou por qualquer coisa. Não, não é por qualquer coisa. Nós vivemos em uma luta travada com o mundo e com o diabo. E muitas das vezes isso faz com que alguns caiam da fé. Então eu e você, como ministro, como obreiros do Senhor, temos a responsabilidade de levar essas pessoas novamente aos pés da cruz. A alegria no céu quando um pecador se arrepende. Tópico 3, parte 1. Deus não analisa os motivos pelos quais alguém se perde, mas o reencontro exige arrependimento. Jesus não se preocupa em dizer o porquê de as ovelhas ter se perdido. Ele não está preocupado se era ovelha rebelde, que gostava de fugir. A primeira preocupação do pastor é encontrar a ovelha. Jesus age da mesma forma com quem se afastou do redil da igreja. Por isso contou essa história para mostrar que ele está à procura da ovelha perdida. Lucas 15, 3, versículo 4 e 7. Na verdade, a mais simples resposta para ser encontrada por Jesus e cuidado por ele se chama arrependimento. Temos de entender que sem arrependimento será impossível salvar-nos e ficar firmes com Cristo. Lucas 15, 17 e 18. Isso aqui está falando diretamente ao pecador. Jesus está pronto para salvá-lo novamente. Jesus está chamando para que você volte ao redil da igreja. Mas para isso o pecador precisa se convencer que ele pecou, que ele errou. Precisa se arrepender dos seus pecados e recorrer à cruz do Calvário novamente, e com certeza Deus irá salvá-lo novamente. Deus irá dar nele novamente um banho com seu precioso sangue. Deus está disposto a perdoar. Não há pecado que Deus não possa perdoar, se nós verdadeiramente estivermos dispostos a pedir perdão. Isaías 1,18. Conforme pode ser visto na parábola do filho pródigo, não há pecador arrependido que Deus não acolha em seus braços, console o coração e lhe dê paz. Lucas 15, 20 e 24. Quando aquele filho que representa o pecador se arrepende, cai em si, reconhece que errou, que na casa do pai era melhor do que apacentar os porcos, ele volta e o pai o abraça e faz uma grande festa. Na igreja, com o Senhor, não é diferente. Na primeira das parábolas estudadas, lemos que Jesus disse que o pastor colocou a ovelha em seus ombros e a carregou. Versículo 5. Provavelmente, isso seja necessário, porque a ovelha caminhou demais e está cansada, e talvez tenha se machucado no caminho, que percorreu pela longe do seu pastor. Então, muitas das vezes, o pastor ele tem que colocar a ovelha no ombro. Muitas das vezes, o pastor tem que carregar a ovelha nos seus braços. E é por isso que, na igreja, às vezes, o pastor chora sozinho. É por isso que, na igreja, às vezes, o pastor não é entendido, porque muitos não compreendem as suas ações, mesmo quando aquela ovelha é rebelde e ele não a expulsa. Por quê? Porque ele é pastor. E como pastor, ele sempre está buscando a conciliação e o arrependimento daquela ovelha. A alegria da salvação. Se por um lado o pecador encontra paz na salvação otorgada pelo Senhor, e também um fato de que ele torna-se uma pessoa feliz. Salmo 51, verso 12. Ao terminar de contar cada uma das duas parábolas que estudamos, Jesus disse que da mesma forma, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, 10. Portanto, para que a nossa alegria seja completa, precisamos da alegria do Senhor, pois ela é a nossa força. João 15,
11 e Neemias 8, 10. Então, a alegria no céu por um pecador que se arrepende, por um pecador que reconhece que errou, por um pecador que queira voltar ao aprisco do Senhor. Subsídio devocional. Foi a insensatez, murmuração dos fariseus querendo calcar a graça de Deus aos pés que levou Jesus a dar essas 3 incomparáveis parábolas. O Senhor dá o doce dos céus pelo amargo dos homens. Onde abunda o pecado, aí superabunda a sua graça. Quem pode calcular o número de pessoas através do século, contentíssimos com a esperança desfrutada com este capítulo? Note-se também como o Senhor revela em cada parábola seu ardente desejo pessoal de salvar o perdido pecador. Então, as 3 parábolas, ela é fantástica, pois mostra o desejo de Deus de salvar o pecador, de salvar aquele que está perdido. Quero falar com você que se desviou, que se afastou, que saiu da igreja. Esse é o seu momento. Deus está falando com você. Deus está te procurando, como o pai do filho pródigo ficou olhando no caminho. Deus está varrendo a casa como aquela mulher que varreu a casa para achar a dracma para encontrar você. Deus está à tua procura, como aquele pastor que procurava a ovelha perdida e está pronto a colocá-lo você novamente nos seus braços, tá? Se arrependa. Enquanto há vida, há esperança, pois em Hebreus diz que após a morte segue-se o juízo. Você ainda não morreu, pois agora é a sua oportunidade de encontrar com o Senhor, de estar novamente nos pés do Senhor. Conclusão. Deus está esperando a sua volta, como eu estava falando agora, Lucas 15, 20. Ele perdoará os seus pecados, não os lançará em seu rosto, tirará de você as vestes imundas, Isaías 64, 6, e lhe dará novas roupas, que são os dons do Espírito Santo, Atos 2, 39. Quer voltar aos braços do Pai Celeste? É uma pergunta, a decisão é sua. Você precisa decidir se quer voltar, você precisa se arrepender. Aceite Jesus e terá um lugar à mesa do banquete com ele no céu. Grande será a alegria ali com sua volta. Lucas 15, 7, 32. Venha sem demora. Esse é o convite de Deus a você que está me ouvindo aqui no canal do YouTube, a você que está me vendo no Facebook, a você que está me vendo aqui no WhatsApp. Deus está te chamando. Deus quer você de volta à igreja. Deus quer você de volta adorando Ele. Chega do pecado, chega da mentira, chega do engano, chega da falsidade, chega da prostituição, chega do homossexualismo, do lesbianismo, chega da bebedice, chega da droga, chega do crime. Se arrependa. Venha agora para os braços do Pai. Nada neste mundo é comparado com a casa do Pai. Nada neste mundo pode ser melhor do que a casa do Pai. A casa do Pai aqui é a igreja. A casa do Pai aqui é você estar num culto adorando, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Deus te convida. E eu sei que você está me ouvindo aqui no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Zap. Você está me ouvindo e Deus te chama ao arrependimento. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu continuo convidando você. Se inscreva, curta, compartilhe os nossos vídeos, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, com seus amigos. Peça para eles se inscreverem, pois temos sempre aqui uma palavra de Deus. Temos aqui mensagens para a família, temos aqui mensagens sobre seitas e heresia. Temos aqui os nossos 31 provérbios em vídeo. Temos mensagens edificantes, temos louvores. E temos o nosso resumo da escola bíblica como esse. Por isso eu convido para se inscrever e divulgar. Que Deus abençoe
Você, estou orando pela sua vida que está fora da casa do Senhor. Estou clamando pela sua vida. Estou certo que Deus irá lhe encontrar. Como aquele pastor que encontrou a ovelha, como a mulher que encontrou a dracma, como o pai que à beira do caminho encontrou o filho voltando. Estou certo que Deus também irá lhe encontrar. Basta que você esteja no caminho, basta que você queira, basta que você reconheça que você necessita e que você é um pecador. Um beijão no coração de cada um.